Muito bem, pessoal. Então, nós tivemos aí a nossa última aula aí, né? Nós tivemos a última aula e explicando para vocês sobre a questão da direção dos cultos, né? É que Paulo fala, Paulo diz lá, né, em 1 Coríntios capítulo 14 e verso 26 em diante, né? Quem tem salmos, salmodia, quem tem hinos, cante, quem tem pregações, prega, quem tem profecias, profetiza, entendeu? Quem tem testemunho, testemunha. É um culto completo, né? E oferta também. Então, os cultos são ensinados assim. E aí, a gente colocou aí que tudo tem que ter, é, 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 todos os cultos tem que ter, a pessoa tem que fazer com ordem e decência. Tem que ter ordem e decência. Eu coloquei nos cultos aí que tem que ser feito, né? Para que a gente possa. Paulo falou assim: apresentai os vossos corpos em sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional, irmãos, é quem está dirigindo, quem está pregando, são pessoas que têm raciocínio, não é jumento, animal que não sabe o que está fazendo, entendeu? Então tem que saber o que está fazendo. Tem que ter raciocínio da situação que está em volta. É isso que Paulo quer dizer lá. E aí ele expõe lá a questão. E aí eu passei para vocês exemplos, né? Exemplos dos cultos. Como deve fazer um culto. Entendeu? Já que é um culto racional, como é que tem que fazer? Teve muitos irmãos que fizeram perguntas para mim, que dessas igrejas que tem baderna, não tem hora para terminar, irmão. O pastor marca o culto 7h30, e aí o culto começa às 8 horas, sabe? O culto começa às 8 horas. Aí a pessoa que chega lá antes das 7h30 fica igual abestalhado lá, sabe? Esperando começar o culto, sentado lá, isolado lá no banco. Está completamente errado. Tem que ter horário para começar e horário para terminar. E aí eu explico isso aqui sobre a questão do culto, né? Os cultos chamados cultos racionais. Aí eu coloco, aí eu dou exemplo, como é que se faz um culto de libertação, um culto de oração, um culto de ensinamento bíblico, um culto de louvor, um culto de departamento. Vocês viram, acompanhou aí tudo direitinho, tá? Então, toda vez que começa um culto, tem que começar com oração. Por que oração, irmãos? Porque a Bíblia diz o seguinte: Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então você não pode começar um culto sem orar, sem pôr a igreja para orar. Entendeu? Todas as vezes que o dirigente vai iniciar um culto, ele tem que iniciar com oração, irmão. Tem gente que inicia cantando, tem gente que inicia lendo Bíblia, tem gente que inicia pregando. Está errado. Tá entendendo? Está errado. Primeiro é uma oração. Depois que você faz a oração, aí você vai ler, vai pegar uma leitura, um texto bíblico, para dar introdução no culto, e vai ler um versículo. Porque o que acontece? Por que a liturgia tem que ser essa? Porque inicia assim, irmão. Primeiro você fala com Deus. E depois, Deus imediatamente já vai falar com você, que é o versículo que o dirigente está lendo. Aí ele não vai pregar, ele não é pregador. Você pode ver que eu coloco aí uma leitura bíblica breve. Ele vai ler lá um versículo, vamos supor, se o culto tem um tema, é um culto de libertação. Aí ele lê um versículo de libertação, dá explicação rapidinho, irmão, você veio aqui fazer esse culto para Jesus, crê que ele vai te libertar, dá uma palavrinha e pronto. E depois já vai e canta os hinos, entendeu? Tem igreja que já tem um grupo de louvor específico, tem igreja que já tem. Aí ele já chama o grupo de louvor para cantar, entendeu? E às vezes ao invés dele chamar o grupo de louvor, ele dá primeiro as oportunidades. Ele dá, por exemplo, tem oportunidade de pessoas. E outra coisa, irmãos, tem que aprender a fazer culto temático, entendeu? Se o culto é de libertação, as oportunidades é para contar bênçãos de libertação, uma cura, né? Que a pessoa estava doente, uma porta de emprego, porque isso é libertação. Às vezes uma porta de emprego, a pessoa precisa, vai lá e conta. Às vezes uma libertação de um parente. É culto de libertação, entendeu? Então o louvor, que tem pessoas que às vezes você vai numa igreja, eu já fui numa igreja pregar, num culto de libertação, e mais ou menos 10 pessoas que vão lá na frente cantar. E canta hinos, irmãos, que não tem nada a ver com libertação.
Correto seria esse, entendeu? Então a pessoa, eu quero cantar um hino, o culto é de libertação. Então eu vou cantar um hino de libertação, entendeu? Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, onde ouvia a sua voz. Então a pessoa vai cantar um hino de libertação. Aí é legal. Aí ela está dentro do tema. Ah, não, vou cantar o que eu quero. Então, é essas igrejas bagunçadas. Essa igreja bagunçada, que são pessoas que não têm instrução, não têm orientação, entendeu? E se tem, é rebelde. Quando você vê isso, é rebeldia, porque já foi dada a ordem, irmão. Prepara um hino dentro do tempo. Por exemplo, cultos de louvor. Ah, vamos fazer um culto de louvor. Aí sim. Aí os louvores, a pessoa vai procurar um louvor que ela sentir para cantar. Porque culto de louvor, o tema é aberto. Ah, vou fazer um culto de oração. Então, vou chamar a irmã aqui para cantar um hino. Qual hino vai cantar? Um hino de oração, irmãos. Entendeu? Um hino de oração ali, para incentivar a igreja a orar, irmãos. Entendeu? Então, tudo é racional, irmão, racional. Racional é quando a pessoa usa o cérebro. Entendeu? Outra coisa que foi falada também, os pregadores. Entendeu? O pregador. Às vezes o culto, tem gente que, às vezes a culpa não está no pregador, está no dirigente do culto. Que fala muito, fica falando, e tomando o lugar do pregador. O dirigente não fala. O dirigente não fala. O dirigente, ele apenas faz a abertura. O que é dirigente? Dirigente é você entra no Uber e fala pro cara, eu quero ir para a Praça da Sé. E fica lá tranquilo, lá no seu celular, e o cara te leva na Praça da Sé. O dirigente é isso, ele vai dirigir o culto. Entendeu? Então, assim, às vezes a bagunça está no dirigente, não é no pregador. E aí acaba culpando o pregador. Porque a pessoa pega e fala assim, irmão, vamos convidar o irmão aqui para dar uma saudação. Outra coisa errada que tem nas igrejas, irmão. Eu já não gosto disso. Vamos convidar aqui o irmão tal para dar uma saudação. Aí o irmão vai lá e prega, irmão. Não é para pregar. Saudação é uma coisa e pregação é outra. Por isso que os cultos terminam à tarde. Eu fui uma vez pregar numa igreja, irmão, que o irmão passou para mim a palavra, já era 10 horas, e o culto terminava 9h30. Como é que eu vou pregar numa igreja que o culto acaba 9h30 e é 10 horas? Nem preguei, irmão, nem preguei, porque você já via a inquietação do povo. As pessoas ficavam olhando o relógio. Ah, irmão, isso é um absurdo. Isso é uma coisa sem raciocínio, uma coisa medíocre. Uma coisa que a pessoa está fazendo e não pensa no que está fazendo. Entendeu? Os cultos têm que ter horário para começar e horário para terminar. Por quê? Que às vezes lá dentro da igreja, irmão, tem irmãos que levantam muito cedo no outro dia. Tem irmãs que os esposos não são crentes. Aí ela fala que o culto termina 9h30, chega lá 11 horas, irmão. O que é que o marido da irmã vai pensar? Então isso é falta de raciocínio, irmão. E outra coisa, você começa o culto 7h30, termina ele 9h30, 2 horas tá bom o suficiente. Não tem que esticar culto, a não ser que o Espírito Santo toma a igreja. Não é toma uma, 2 pessoas, não. Toma a igreja. Se tomar a igreja, aí não tem como controlar. Aí as pessoas que têm horário para ir embora, elas têm que ir embora. E não tem que ninguém criticar que está indo embora. Então aprenda a dirigir o culto. A última coisa que eu quero falar aqui, que eu disse lá sobre o pregador, o horário que a gente tem que dar para um pregador, irmão, trazer uma palavra, é de 30 a 45 minutos. Entendeu? Que nessa ordem aí, de 30, o máximo 45 minutos. Quando você traz um pregador para pregar num culto, o máximo 45 minutos. Entendeu? Porque 45 minutos é para falar muita coisa. Então, aí você tem que reservar. Se o culto termina 9h30, aí que hora você tem que passar por. Toda vez que você convida um pregador, você que vai dirigir culto, pergunta para ele quanto tempo você precisa, irmão. Tem pregador que fala assim, ó, irmão, o que Deus mandar a gente faz. Não existe isso, irmão, não existe isso. Igreja tem hora para terminar. Então não é a hora que Deus mandar ele, é a hora que Deus manda a igreja. Qual é o horário que Deus manda a igreja? 9h30. Se o culto é 9h30, então a igreja tem que terminar o culto 9h30. Então você vai falar para ele assim, então irmão, quanto tempo você precisa? Não, eu quero saber quanto tempo. Então eu vou te dar 30 minutos, tá bom? Tá bom, então é 30 minutos, irmão. Aí você vai passar a palavra para se o culto terminar 9h30, você vai passar o mais tardar para ele 10:50. Se você passar para ele 10:50 e ele obedecer, se for pregador de Deus mesmo, ele vai obedecer. 9h20 ele termina. Aí o pastor tem 10 minutos para dar os avisos.
Entendeu? Porque tem uns avisos que o pastor tem que dar. Tem pessoa que fala, o culto termina 9h30, eu vou pregar até 9h30. Tá errado, irmão, tá errado. Tá errado, eu estou cansado de dizer isso nas igrejas. Não pode fazer isso. O culto termina 9h30, então tem que ser 9h10, 9h20. Porque o pastor, ele vai fazer a oração final, tem a oração final, ele vai dar os avisos, entendeu? Então é isso aí. Então aprenda essas coisas, irmão, tá? A igreja, quando ela é organizada, tem uma irmã que fez uma pergunta, não sei se vocês viram, ela disse que ela estava numa igreja, ela congregava numa igreja, que não tinha hora para começar o culto e não tinha hora para terminar, era uma baderna. E aí a igreja não crescia, a igreja até ganhava almas. As pessoas iam lá, aceitavam Jesus e parava de ir lá e ia para outras igrejas. Tá, entendeu? Lá na rua da igreja, na nossa igreja, lá sede, abriu uma igreja lá, que, poxa, a gente terminava o culto 9h30, nossa igreja termina o culto 9h30. Aí a gente ficava batendo papo lá na cantina, conversando e tudo. Às vezes eu saía de lá 10h30 e passava em frente e ainda estava tendo culto. Sabe o que aconteceu com essa igreja? Fechou. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém quer nada desorganizado, ninguém quer nada bagunçado. Até aquelas pessoas que são da bagunça não gostam de bagunça. Entendeu? Elas gostam de ir para a igreja dos outros. Sabe essas igrejas que não tem hora para terminar? Elas sabem ficar pulando de igreja em igreja, mas quer uma igreja organizada. Então, gente, tá aí, tá? Espero que orientei vocês. Teve alguns irmãos também que tiveram dúvida na bênção apostólica, e eu deixei bem claro lá, vocês perceberam. Todo culto tem que ter sim a bênção apostólica, e a bênção apostólica foi ensinada aí, tá bom? Um abração para vocês, Deus abençoe, tenha um dia abençoado aí, continue estudando, tá bom? E me responde as perguntas. Vocês pensam que eu vou dar certificado de qualquer maneira? Não vou dar não, irmão, não vou dar. É melhor você até sair da escola aí, ó. Tem vários irmãos que já desistiu, pode ver aí, ó. Nós começamos aí com 42 alunos inscritos, que pediu para entrar. Vê lá para vocês verem, tá? Que eu coloquei lá a planilha de participação. Eu sou professor, irmão. Ninguém vai me enganar não, tá bom? Um abração, um beijo no coração de cada um e Deus abençoe.